para lojas de materiais de construção. Vamos falar hoje, passo a passo, de como abrir uma loja e termos os melhores resultados. O primeiro passo para abrir uma nova loja, ou a sua primeira loja de materiais de construção, está na identificação do local. A localização, ela é fundamental. Eu costumo dizer que de todos os aspectos, de todas as decisões, a única que a gente não pode modificar, a única que a gente não vai poder alterar é a localização. Então, é necessário que ela seja bem escolhida. Eu tenho que identificar que tamanho de loja seria o ideal para que eu abrisse essa nova unidade ou essa primeira unidade. E, com isso, eu preciso focar no local dessa loja. Digamos que eu tenha entendido a região da cidade, o bairro da cidade, o local da cidade que eu devo abrir essa loja. Então, eu vou começar a focar o meu olho clínico em cima desse espaço. Existe uma diferença muito grande, às vezes, em questões de metros. Eu vou abrir uma loja numa avenida principal, que tem um movimento muito bom, mas perpendicular a 100 metros tem um outro prédio, que é um prédio também muito bom, até maior, e que tem um custo de aluguel, às vezes 50%, ou um custo bem menor do que eu pagaria na primeira vista. A setorização vai fazer exatamente criar caminhos muito mais atrativos para novas compras para o teu cliente. A gente tem o espaço da loja dividido em áreas quentes, mornas e frias. Tá? A gente costuma dizer que as partes quentes da loja são justamente a entrada da loja. E por que isso? Se você entra numa loja, pode ser que você não vá até o final da loja, que você não vá nem mesmo até o meio da loja. Mas na entrada você vai ter que passar. Na lógica da setorização, eu preciso trazer produtos que precisem de mais ajuda para ser impulsionado para o momento de venda, do que os produtos que são muito mais procurados. Então, digamos que eu tenho um produto que eu vou colocar na minha loja, mas que o cliente ele compra muito mais por gancho, ele compra muito mais por impulso visual, ele compra muito mais porque ele estava comprando aqueles outros produtos e acabou vendo esse produto aí. Então, se eu setorizo a minha loja colocando a família de produtos que precisa de mais ajuda, de mais impulso na área quente, eu estou equalizando isso. Obviamente, quando eu pego um produto que precisa de menos ajuda, que é um produto que muito mais busca, eu coloco na área fria, muitas vezes que pode ser o final da loja, outra parte da loja, vai depender do espaço físico. Eu estou gerando uma equalização de movimento. E essa equalização de movimento ela é fundamental para fazer tua loja funcionar como um todo. Então, quando eu não faço essa linha de pensamento, que seria realmente o planejar, eu começo a atropelar todos os processos, tá? Então, eu vou agindo de acordo com o que eu vou imaginando. Então, quando eu vou agindo sem pensar nos correlatos, nas ações correlatas, nas ações um pouco para frente, meu nível de erro se torna cada vez maior, porque eu vou agindo sem criar uma atmosfera de pensamentos que vai me trazer cada ponto que deve ser desenvolvido ali. Eu vou e construo a minha área de expansão e mudo o banheiro para determinado canto, mas será que eu parei e olhei como um todo o banheiro é realmente aquele local que deve estar? Esse é um ponto. Eu desenvolvi um mezanino dentro da loja porque eu queria colocar umas salas, tá? Esse mezanino está colocado na posição certa, ele está com o pé direito correto para que eu possa expor embaixo. Então, todos esses pontos, eles estão ligados ao planejamento. Então, eu costumo sempre a dizer, projetar é o melhor caminho e é o melhor custo-benefício de todo o processo. Quando eu estou projetando, eu estou planejando e eu estou conseguindo enxergar
situações que vão acontecer após cada ação. Então, a falta de planejamento é um dos erros mais comuns. Aí vamos para um outro erro que também é comum. Digamos que a gente vá fazer um projeto. Eu vou fazer isso aqui, mas eu vou chamar uma empresa, eu vou chamar um arquiteto, eu vou chamar alguém para projetar. Abro um parênteses e digo que, em primeiro lugar, é necessário o projetar ter um contexto geral que vai abrigar processo de ambientação, processo de sinalização, processo arquitetônico, processo de layout funcional, para que a gente entenda o contexto como um todo. Mas digamos que eu resolvi fazer o caminho certo, que eu vou projetar. Em primeiro lugar, eu tenho muitas vezes uma ansiedade exacerbada, porque eu contrato o projeto hoje, eu queria que amanhã à tarde ele já estivesse pronto, e eu queria que depois de amanhã a minha loja já estivesse pronta. E seria ótimo, mas infelizmente não é assim que funciona. E a gente tem identificado sempre e cada vez mais o encontro de gerações dentro das empresas. A gente começa desde a geração silenciosa, né, que são pessoas que estão acima dos 78 anos, a gente encontra pessoas que muitas vezes foram o fundador da empresa. Depois a gente vai ter a geração X, que é uma geração que vai estar aí dos seus 41 aos seus 62 anos. E aí a gente vai descendo um pouco mais, vai para a geração Y, que é um pessoal que está aí dos seus 30 aos 41 anos, e a gente tem a geração Z, que é o público que está aí dos seus 18 a seus 30 anos. Então as empresas, elas surgem para não ter validade, elas têm que ter um pensamento de continuidade. Então, muitas vezes eu converso com algum empreendedor, e às vezes uma empresa de porte médio, pequena, e aí o que é que eu vejo na conversa dele? Eu não quero nem pensar em novos projetos, porque eu já estou imaginando que daqui a um tempo eu já vou me aposentar. Eu vejo um lado negativo no âmbito pessoal, é como se você estivesse se anulando, é como se você estivesse entregando ali o teu processo, tudo que você tem de bom para passar naquela empresa. E eu particularmente, essa aposentadoria, entre aspas, essa situação de eu não vou fazer mais nada, eu acho que é uma péssima situação, um péssimo remédio para qualquer pessoa. Então, pensa nisso, tratamento, eu tenho que tratar as pessoas pelo nome, eu tenho que tentar lembrar o nome dela. Ela me compra a primeira vez, depois que ela vai comprar novamente, eu não lembro o nome dela, eu chamo o senhor, a senhora novamente, eu não crio relacionamento, eu não crio proximidade. E essa proximidade é quem vai gerar a fidelidade. Por isso que muitas vezes a gente chega numa loja e enxerga vendedores de fila, que é aquele vendedor que tem um ou dois clientes esperando ele terminar o atendimento dele para que possa ele o atender, porque ele está tão afinado com aquele vendedor, a maneira que ele trata, o que ele conhece, o que ele sabe, como ele se relaciona, que ele prefere esperar de que ser atendido por outro. Então aí a gente começa a ver a força do relacionamento. O outro ponto nesse relacionamento tá, eu faço um orçamento para o cliente, eu tenho contato desse cliente, então ele vai ficar realmente lisonjeado caso a gente faça uma mensagem, manda uma mensagem para ele perguntando: "O Marcelo, e teu orçamento deu certo? Você aí já resolveu?" Ponto. Ele vai dizer: "Pô, esse cara lembrou de mim, ele lembrou que eu fiz um orçamento com ele, perfeito. Agora, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Se eu começo a aumentar essa dose, eu começo a transformar de remédio para veneno. Porque se eu falo com o cara de manhã, ele acha bom, ele acha interessante, porque eu me lembrei dele, ele me responde que ele não decidiu. Quando é de tarde eu vou perguntar novamente, amanhã de manhã eu vou perguntar novamente, até chegar um ponto que quando o cara vê meu nome na tela, vai dizer: "Ah, meu Deus, de novo esse vendedor chato." Então eu tenho que saber que espaçamento eu tenho que dar para me comunicar com ele novamente de acordo com a resposta que ele me der.
tá? Então esse ponto aí está ligado ao relacionamento, que é muito importante e faz a gente monitorar as vendas e, inclusive, reforçando, o cliente pega 3 orçamentos em 3 lojas diferentes, mas só eu tive contato, só eu tive aí a atenção de me preocupar se ele já resolveu, se ele já decidiu. Então esse é um ponto positivo. Vamos para outro que seria conhecimento.